Irmãos, a gente tem meditado na carta que o apóstolo Paulo tem escrito aos Efésios. E veja como essa carta, irmãos, ela é toda construída para que eu e você a gente entenda a importância da igreja. A igreja é algo completamente desprezado por esse mundo hoje. A visão que até mesmo os crentes têm da igreja hoje, irmãos, é uma visão muito baixa. A gente tem uma visão muito descartável da igreja. Veja, a visão que a gente tem da igreja é que ela é boa, que pode nos ajudar talvez, mas não que ela é necessária. E o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é da necessidade que nós temos de como igreja estarmos reunidos para a glória do nosso Deus. É claro que abusos já foram feitos através desse mandamento da igreja, dessa ordenança da parte de Deus. A gente sabe que, em especial, a igreja católica, ela usou o fato de Deus, do Senhor Jesus, ter instituído a igreja no mundo para cativar a consciência de muitas pessoas, para fazer com que muitas pessoas achem que a igreja em si é que traz salvação para elas. E obviamente que isso não é verdade, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Mas a igreja, irmãos, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a parte visível de Cristo que nós temos aqui nesse mundo. Como nós vimos na semana passada, irmãos, a passagem terminou dizendo que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, ele diz que nós somos feituras, ou seja, nós somos uma obra de arte, nós somos a poesia de Deus que esse mundo vai ouvir. Existe uma frase que não deixa de ser verdadeira: a vida do cristão, a vida da igreja, ela vai ser a Bíblia que a maioria das pessoas vão ler. Então, através da vida cristã, irmãos, da vida dos crentes, através da igreja do Senhor nesse mundo, é que Deus ele vai ser conhecido para as pessoas. Veja que quando a gente tem uma visão baixa da igreja, irmãos, a gente termina tendo uma visão baixa de Deus. Algumas pessoas pensam, não, olha, esse domingo eu posso ficar em casa, eu não preciso ir para a igreja, adorar a Deus, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou fazer as minhas orações. Isso é uma falta de entendimento, irmãos, que nós não temos da importância da igreja na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele vem construindo isso, ele ainda vai desenvolver mais esse pensamento, mas esse texto que nós lemos agora é parte crucial para que a gente possa entender a importância da igreja, a forma que Deus enxerga ela e a forma que também eu e você, consequentemente, deveríamos enxergar a igreja do Senhor. Veja, no versículo 11, ele primeiro nos chama a nos lembrarmos de quem nós éramos. Veja, ele diz, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está escrevendo essa carta, irmãos, aos Efésios. A maioria da igreja, ela não era formada de judeus, né? Todas as igrejas, na verdade, no Novo Testamento, a não ser em Jerusalém, mas as outras igrejas que nós temos registro, quase todas elas eram formadas pela maioria de pessoas que não eram judeus. E nos propósitos de Deus, irmãos, isso tem uma razão de ser muito específica. Mas veja que a maioria de nós provavelmente aqui nenhum de nós talvez, ou quase pouquíssimos de nós aqui, se for puxar a linhagem, vai ter a descendência de judeus. E mesmo aqueles que talvez tenham a linhagem de judeus, mas não têm a cultura, a tradição e as práticas judaicas. Vejam que a gente, esse trecho da carta se dirige justamente a essas pessoas que não nasceram, que não tinham esses costumes, que não tiveram essas questões judaicas, que não aprenderam desde a mais mocidade, a tenridade, os costumes que estavam instituídos no Antigo Testamento e as leis de Deus. E ele diz, olhem como vocês eram. Olhem a vida que vocês viviam antes. E percebam que isso é muito importante para o apóstolo Paulo, porque essa não é a primeira vez que ele faz isso nessa carta. Se a gente for olhar, irmãos, o texto passado que nós meditamos no capítulo 2, ele vai justamente dizer que nós estávamos nos nossos delitos e pecados, andando conforme esse mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, andando segundo as inclinações da nossa própria carne, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, ele terminou de falar aqui, irmãos, sobre o nosso estado anterior.
E depois de terminar de falar a beleza do evangelho, a salvação que Deus nos trouxe, nos tirou desse estado de miséria e nos trouxe para Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou, e a gente estando morto nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí, depois que ele fala isso, irmãos, de que a gente foi salvo, para que agora a gente possa viver uma vida santa para a glória de Deus, para que a nossa vida possa refletir a salvação que Deus traz a esse mundo, para que as pessoas possam enxergar Deus através das nossas vidas, ele diz, portanto, lembrai-vos. Eu, quando estava orando, agora, antes, no culto, né, irmãos, quando a gente fez a leitura da certeza do perdão, em que Deus, ele diz que ele nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. Mas em nenhum momento, irmãos, a Bíblia vai dizer para você se esquecer dos pecados que você já praticou no passado. Porque, veja, ele está dizendo aqui, de novo, se lembrem. Ele antes falou, a gente estava assim, ele mesmo disse como é que a gente estava. E agora ele diz, eu quero que vocês se lembrem disso. Eu não quero que vocês se esqueçam. Por quê, irmãos? Porque Deus, através do seu apóstolo, ele quer que a gente lembre disso. Porque isso é uma das coisas, irmãos, que mais vai nos aproximar de Deus. Às vezes a gente reclama da nossa vida, irmãos. Às vezes a gente reclama da igreja, a gente reclama da vida cristã, porque a gente não para refletir onde nós estávamos antes. O nosso estado de pecado e de miséria, no qual a gente se encontrava antes disso. Vejam, irmãos, a gente vivia simplesmente segundo o nosso próprio pensamento. A gente vivia distante de Deus. É óbvio que a igreja ela sempre pode melhorar, a nossa vida ela sempre pode melhorar, irmãos. A gente deve buscar viver em santidade cada vez mais. Mas eu e você, a gente deve reconhecer que antes a gente não tinha nada. Veja, ele diz, vocês eram desprezados até mesmo por outros homens. Ele diz, vocês, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Ele diz, olha, os judeus, eles mesmo pecadores que são, que também estavam mortos nos delitos e pecados deles também. Ele diz, ainda assim, eles olhavam para vocês e conseguiam enxergar a desgraça que era a vida de vocês. Veja, eles olhavam para vocês com desprezo. Irmãos, uma das coisas mais profundas que a gente vai ver aqui na carta aos Efésios, e a gente vê no Novo Testamento, é a visão que um judeu tinha de uma pessoa que não era judeu. Era uma visão completamente horrível, irmãos. A gente para pensar no livro de Atos, quando os samaritanos, irmãos, os samaritanos a gente sabe, né, que eles eram inimigos do povo de Deus, eles tinham inimizade ali, mas os judeus, irmãos, eles tinham a visão das outras pessoas que não eram samaritanos pior do que dos samaritanos. Vejam, os samaritanos, quando eles foram salvos, o Espírito Santo precisou mandar apóstolos lá para Samaria, para poder impor a mão sobre eles, e eles precisaram falar em línguas, que foi o mesmo dom que os judeus tinham recebido quando eles foram salvos, para eles poderem reconhecer que os samaritanos também poderiam ser salvos. E quando os gentios foram ser salvos, o processo foi mais profundo ainda. Deus ele teve que aparecer para o apóstolo Pedro, através de uma visão daquela dos alimentos que descia diante dele, e ele dizia, come, pode matar e pode comer. E ele diz, não, Senhor, não vou fazer isso de jeito nenhum. Imagina, irmãos, ele estava ouvindo Deus dizendo, faça isso. Por 3 vezes ele teve essa visão, e ele disse, não vou fazer de jeito nenhum, Senhor. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. E Deus disse para ele, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Estava representando os gentios que Deus ia apresentar para ele, que ele daqui a pouco ia para a casa de um gentio, para lá pregar, proclamar o evangelho. E ele não conseguia conceber isso, irmãos. Se a gente fosse para falar para um judeu que os gentios, eles poderiam fazer parte do povo de Deus, para ele seria algo semelhante, irmãos. Eu e você, a gente dizer que um animal pode ser o nosso filho. Hoje em dia as pessoas chamam animais de filhos. E aí a gente olha, irmãos, pela palavra de Deus e diz, calma, a gente deve amar os animais, mas filhos nunca vão ser filhos. Da mesma forma, irmãos, os judeus iam dizer bem assim, olha, podem respirar, podem até ser gente, mas filhos de Deus, nunca eles vão poder ser. Eles não vão poder ser. Seria o mesmo que eu chegar, irmãos, e batizar aqui um cachorro diante de vocês, e dizer, olha, esse cachorro agora vai ser membro da igreja. Era mais ou menos isso que um judeu ele ia enxergar um gentio
sendo ingressante no povo de Deus, sem que ele se tornasse um judeu antes. Ele precisaria se tornar um judeu, ele precisaria ser circuncidado, ter todas as práticas da tradição judaica, para que depois ele pudesse ser recebido na igreja. E olha, essa era a forma que os judeus enxergavam quem não era judeu, com desprezo, enxergando, dizendo, olha, vocês vivem completamente distante daquilo que a Bíblia ordena que vocês vivam. A vida de vocês é uma vida completamente desesperadora. Vocês não têm como ter comunhão com Deus, não tem como. Vocês precisam passar por muitos rituais de purificação para vocês poderem ingressar na presença de Deus. Mas não, irmãos, não é assim que Deus faz. Mas veja, o apóstolo Paulo está usando essa visão dos judeus para dizer, olha, até homens pecadores conseguiam olhar para vocês e ver que a situação de vocês era terrível. Ele diz, os circuncisos, os judeus, chamavam vocês de incircuncisão na carne, e ele diz, olha, e agora não apenas era uma visão errada dos judeus, mas veja que o apóstolo Paulo, ele concorda com essa visão. Ele diz, naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo lhe diz, realmente, olha, a condição de vocês era completamente absurda. Vocês não tinham esperança. Vocês estavam afastados das promessas. As promessas não foram nem dadas a vocês. Como é que vocês vão se apropriar delas? Ele diz, vocês estavam sem Cristo. E é interessante porque ele começa dizendo, irmãos, a primeira coisa que ele diz que nos falta é Cristo. Ele diz, vocês estavam sem Cristo. E a última coisa que ele fala diz, e sem Deus no mundo. Todas as coisas, irmãos, podem ser resumidas a isso. Ele vai falar, olha, separado da comunidade de Israel. Veja, ou seja, vocês não faziam parte da igreja. Ele diz, estranhos às alianças da promessa. E sem Deus no mundo. Veja, ele diz, se você não tem Cristo, se você não tem Deus, você não tem Cristo, você não tem Deus. Ele diz, sabe por quê? Vocês não têm Cristo, vocês não têm Deus? Porque vocês não receberam as promessas. Porque vocês estavam separados da comunidade de Israel. Então vejam, irmãos, perceba que para o apóstolo Paulo, você está sem Cristo, você está sem Deus no mundo, se manifesta nesse mundo pelo fato da gente estar longe das promessas, ou seja, longe da palavra de Deus, mas também longe da comunidade de Israel, ou seja, longe da igreja do Senhor. Perceba que a igreja não é pouca coisa para o apóstolo Paulo. Ele diz, vocês estavam sem Cristo e sem Deus no mundo, e isso era manifestado pela vida de vocês distante da palavra e distante da igreja do Senhor. Ele disse para a gente se lembrar disso, irmãos. O apóstolo Paulo quer que a gente se lembre, porque a gente vivia segundo nossos próprios pensamentos vãos, irmãos. A gente vivia segundo o nosso próprio pecado. E esse é um mandamento que a gente vê na Bíblia sendo dito o tempo todo. Se lembre de quem você era. Deus, ele passa o Antigo Testamento quase todo, irmãos, dizendo isso para o povo dele. Ele diz, olha, lembre que quando eu peguei Abraão, eu tirei ele de uma terra idólatra, eu tirei dele de uma família de idolatria. Josué, ele quando vai chamar o povo para servir a Deus, ele diz, olha, vocês vão servir aos mesmos deuses que os nossos pais serviam lá do outro lado do rio? Você vai servir aos deuses pagãos? Não, a gente vai servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós devemos servir a Deus. Lá a gente estava perdido. Deus, ele fala em Ezequiel, ele diz, quando eu encontrei vocês, vocês eram como um aborto. Deus, ele vai falar para o povo de Deus, irmãos, olha, eu amo vocês, não é porque quando eu encontrei vocês, vocês eram maravilhosos, não, porque vocês não eram nada, vocês não eram ninguém. Eu que criei vocês, eu que peguei vocês e transformei vocês nesse povo grande, numeroso que hoje se vê. Deus, ele fala para Ageu, irmãos, ao profeta Ageu, 2 vezes no capítulo 1, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. As pessoas não estavam querendo servir, não estavam querendo construir o templo, ali onde era a visão que o povo ia ter da manifestação da presença de Deus no mundo, ia ser através do templo, e eles não queriam construir. E eles considerem o passado de vocês. Veja, vocês estavam na Babilônia. Deus permitiu que vocês voltassem para a terra prometida, e vocês querem viver como vocês viviam na Babilônia. Da mesma forma, irmãos, o apóstolo Paulo disse para mim e para você, lembre do passado de vocês. Lembrem como vocês eram, sem Deus e sem Cristo. E sabe qual é a coisa mais horripilante, irmãos, que pode acontecer para um ser humano? É ele pensar nisso e ele dizer, minha vida não mudou muita coisa não. Não tem tanta diferença assim não para mim, Deus, não, realmente, olha, eu cheguei na igreja e talvez eu mudei um pouco minha forma de falar, talvez eu mudei alguma coisa, algumas práticas, alguns costumes, alguns hábitos, mas minha vida não mudou tanto assim.
depois que eu encontrei a Deus. E, irmãos, essa é uma visão que, infelizmente, muitos cristãos vão ter, mas porque não entenderam absolutamente nada do Evangelho. Porque, irmãos, Jesus Cristo, ele não é uma parte da nossa vida. Jesus Cristo, ele se torna a nossa vida. Jesus Cristo, ele não é a cereja do bolo, irmãos, que você pode tirar a cereja e o bolo continua gostoso e maravilhoso sem ele. Jesus Cristo, irmãos, é a massa. Jesus Cristo é tudo, irmãos. Jesus Cristo é aquele sem o qual a nossa vida não faz sentido algum. A gente não pode estar sem Deus e sem Cristo nesse mundo e a nossa vida está em paz. Pelo contrário, irmãos. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha com desprezo, né? Ainda na igreja ainda existe isso também, e no mundo, pessoas que sofrem de alguns distúrbios, né? A pessoa que ela vive com crise de ansiedade, ou a pessoa que tem depressão, e muitas vezes é olhado para essas pessoas como pessoas, né, não estão em pecado, né? Essas pessoas, porque elas estão vivendo dessa forma, elas estão em pecado. E de fato, em alguns casos pode ser consequência do pecado. Mas não é essa a grande questão, irmãos. Você sabe por que existem esses distúrbios? Por que existe a ansiedade? E por que existe a depressão? E você sabe por que os seres humanos sentem isso? Isso é um exemplo do que o que todos nós deveríamos sentir. Eu e você. A gente deveria viver ansioso e depressivo, sem Deus. Quando eu pensasse na minha vida sem Deus, irmãos, eu deveria estar depressivo e ansioso. E o que eu deveria buscar para me tirar da ansiedade, irmãos, e eu não estou dizendo que a gente deve ser contra o uso de remédio, esse tipo de coisa, mas o remédio ele só trata o sintoma. O que vai tratar o coração, irmãos, é a gente buscar o Senhor cada vez mais. E o Senhor, ele transformar o meu coração e o seu coração. Que a nossa distância de Deus, ela pode ser manifestada através dessas coisas, mas é manifestada também através de muitas outras coisas. A nossa busca por esse mundo manifesta essa distância que nós temos para com Deus. A ansiedade, irmãos, se alguém aqui já sentiu alguma crise de ansiedade, é a forma que eu e você a gente deveria se sentir sempre. Porque eu e você a gente não tem segurança nenhuma nesse mundo, a não ser que Deus cuide de nós. A pessoa distante de Deus, ela deveria estar preocupada e ansiosa a cada segundo da sua vida. Ela não deveria ter um segundo de paz nesse mundo. A gente deveria viver completamente depressivo e triste, irmãos. Porque esse mundo, por mais que tenham coisas boas, nada faz sentido nesse mundo, irmãos, sem Deus. Se você tirar Deus, irmãos, se você tirar a vida por vir, se você tirar a vida eterna, esse mundo aqui, ele perde completamente o sentido, irmãos. A própria Bíblia diz isso. Ela diz, olha, se a gente está esperando a respeito de Jesus Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a vida ela não faz sentido sem Deus, irmãos. Às vezes a gente quer convencer alguém para ela vir para a igreja. E a gente quer fazer com que ela... a gente quer usar muitos argumentos, irmãos, que... não, olha, Deus é bom. Vá para a igreja que a sua vida vai melhorar. E a gente tem tantas coisas que a gente pode falar para as pessoas, irmãos. Mas, na verdade, no centro de tudo, o que a gente deve conseguir transmitir para elas, com muitas outras palavras, é... a vida ela não faz sentido sem Deus. Sem Deus, a nossa vida não faz sentido. Não é que Deus dá um sentido melhor para a minha vida, mas a vida não faz absolutamente sentido nenhum. Irmão, se a gente está aqui por acaso, não adianta a gente querer estabelecer um propósito para a nossa vida. Não faz sentido. Não faz sentido, irmãos, a gente viver aqui, a gente passar por dor, por sofrimento, a gente tentar ser bom para outras pessoas, a gente buscar fazer o bem. Se tudo isso vai acabar, a vida ela não faz sentido de jeito nenhum. Sem Deus, irmãos, Deus ele dá sentido a toda a nossa vida. E a gente deve buscá-lo, irmãos. A gente deve buscá-lo constantemente, para que a gente possa encontrar nele o sentido para a nossa vida. Veja, sem Deus, irmãos, a gente deve estar perturbado. Mas com Deus, irmãos, a gente pode tratar todas as nossas perturbações em Cristo. Porque veja, no versículo 13 ele diz, mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E veja que ele está usando a mesma estrutura, irmãos, que ele usou no texto passado. Veja no capítulo 2, no começo, a partir do versículo 1, ele diz, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo a potestade do ar, ele vai e diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele trouxe salvação. Agora ele fala, lembrem do passado de vocês. Vocês estavam sem Cristo, sem Deus, sem esperança. Vocês estavam afastados da igreja e da palavra de Deus. E aí ele diz, mas em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Todos os nossos temores, irmãos, as nossas ansiedades, as nossas tristezas,
as angústias da nossa alma, a gente deve tratar com essa verdade mais profunda de todas, irmãos. Que em Cristo, a gente que antes estava longe e que realmente temos muitos motivos, irmãos, para olhar para essa vida e não enxergar sentido e nos angustiarmos. Ele diz, em Cristo, a gente foi aproximado. E ele diz, pelo sangue de Cristo. Ele diz, em Cristo Jesus, nós fomos aproximados. E ele faz questão de dizer, pelo sangue de Cristo. E sabe por que isso é interessante, irmãos? Porque olha o que ele diz. Ele falou, né? Que é Jesus que nos aproxima de Deus. Mas aí ele faz questão de dizer como que Jesus nos aproxima de Deus. E ele fala, morrendo. Ele diz, pelo seu sangue é que a gente é aproximado de Deus. Veja, irmãos, porque Jesus, ele passou por depressão profunda. Os irmãos se lembrarem, no Getsêmani e na própria cruz do Calvário, o Senhor passou por angústias profundas na sua alma. E ele não estava pecando por conta disso. Ele disse, a minha alma está desesperadamente. Ele diz, a minha alma está angustiada. Está profundamente angustiada até o ponto de morrer. Ele fala. E ele consegue transpirar sangue de tão profunda que era a sua angústia. Ou seja, Jesus ele foi o homem que passou pela angústia mais profunda nesse mundo, irmãos. Tanto no Getsêmani, mas principalmente na cruz do Calvário, quando ele pagou pelos nossos pecados. Veja, mas a angústia que ele sente, irmãos, é a angústia que nós não precisamos sentir. Porque muitas vezes a gente pode se sentir sozinho nesse mundo, mas a gente nunca vai estar sozinho. O único homem que esteve realmente sozinho nesse mundo, irmãos, foi Jesus Cristo. Que na cruz do Calvário ele foi abandonado completamente por Deus. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque de fato Deus o havia desamparado, Deus o havia abandonado. E ali então ele sente uma angústia, um desespero profundo. Mas eu e você, irmãos, em meio a tantas lutas e dores que nós passamos nessa vida, a gente deve se lembrar de que Jesus Cristo, ele ficou sozinho, ele foi desamparado, para que eu e você, a gente nunca fosse desamparado por Deus. Que eu e você, a gente sempre pode recorrer ao nosso Deus, no momento de angústia e de tribulação. E o Senhor, ele vai nos amparar, porque em Cristo a gente foi aproximado. Porque, por mais que a gente estivesse longe, agora em Cristo, irmãos, a gente foi aproximado pelo seu sangue. Não tem coisa mais preciosa, irmãos, não tem coisa mais poderosa do que o sangue de Jesus Cristo. Isso é usado de um modo tão pobre, irmãos, quando a gente fala do nome de Jesus ou do sangue de Jesus como se fosse um amuleto que nos protege de algo, quando na verdade é algo muito mais profundo, irmãos. É simbólico, é o significado disso. Imagina, não tem sangue mais precioso, porque o sangue ele representa a vida. É isso que o Antigo Testamento fala, né? Que a gente não deve comer, Deus ele fala para Noé, não come a carne com o sangue, o animal, porque o sangue representa a vida. Ou seja, o que Deus estava falando para Noé ali naquela época, no Antigo Testamento, ele diz bem assim, olha, eu quero que você entenda que o sangue ele é precioso porque representa a vida. Para que quando Jesus Cristo ele viesse aqui, irmãos, ele derramasse o seu sangue, a gente parasse para refletir um pouco, a gente pensasse. Veja, se no Antigo Testamento existia uma lei dizendo que a gente não deve comer o sangue com o animal, porque o sangue representa a vida, ou seja, porque o sangue é precioso porque representa a vida, imagina o valor que não deve ter o sangue de um ser humano. Mas mais do que um ser humano, imagina o valor que não deve ter o sangue do próprio Deus. Do próprio Deus que se fez homem e derramou o seu sangue por nós. Então veja, irmãos, que o sangue de Jesus ele é poderoso, ele é precioso, porque ele representa o sacrifício do que o próprio Deus ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Veja que Deus ele se fez homem com o objetivo último de nos aproximar dele através do seu sangue. Veja, irmãos, se isso não faz toda a diferença na sua vida, se você não consegue perceber a grande diferença de você estar longe de Deus e à mercê de todo tipo de angústia, de aflição, e você não tem nenhum remédio verdadeiro contra isso, você no máximo vai poder ficar se drogando com remédios, tentando afastar a angústia, ou não com remédios, mas se drogando com os prazeres desse mundo, se drogando, tentando se distrair com as coisas que estão à sua volta, mas nunca você vai conseguir arrumar um remédio verdadeiro.
para a angústia, para o desespero que todo homem deveria sentir distante de Deus, a não ser o sangue de Cristo Jesus, irmãos. O sangue de Cristo é aquilo que, de fato, pode nos conceder a paz, de um jeito que nenhuma outra coisa pode nos dar essa paz, porque ele nos aproxima de Deus. Ele fala exatamente isso no versículo 14, porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Irmãos, Jesus, ele é a nossa própria paz. Porque a palavra paz, irmãos, para o judeu, ele tem um significado muito profundo. É uma das palavras que tem o significado mais profundo para um judeu. Porque paz significa que tudo faz sentido. Paz significa integridade. Por exemplo, quando Isaías ele tem uma visão de Deus, né, ele tem a visão de Jesus lá no templo, e ele diz, ai de mim, eu estou perecendo. Aquela palavra perecer é o contrário da palavra paz. A palavra perecer significa eu estou sendo desintegrado. E a palavra paz significa está tudo integrado. Está tudo junto e fazendo sentido. Ele diz, Jesus é a nossa paz, porque Jesus é o que dá sentido à nossa vida. Jesus é o que faz com que a nossa vida faça sentido. Jesus é o que faz com que o que a gente faz no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer outro lugar, tenha um objetivo último, final, verdadeiro. Que você não simplesmente trabalha para viver e vive para trabalhar. Que você não simplesmente está criando a próxima geração, para eles criarem a próxima geração, para criar a próxima geração, até que um dia o mundo vai acabar. Não. Ele diz, Jesus é a nossa paz, porque ele dá sentido, ele dá significado a todas essas coisas. O nosso trabalho é muito mais do que simplesmente para o nosso sustento. É para que a gente possa servir ao próximo e para que através do nosso trabalho outras pessoas possam conhecer a Deus. A nossa família não é simplesmente para criar a próxima geração, para criar a próxima geração, para criar a próxima geração até que o mundo acabe, não. É para perpetuar a aliança do Senhor. E a igreja do Senhor, ela continuar presente em cumprimento à promessa que o próprio Deus fez, de que as portas do inferno nunca iam prevalecer contra a igreja de Cristo. Ele é a nossa paz, irmãos, porque ele dá sentido a toda a nossa vida. Mas a forma que o apóstolo Paulo aplica isso, irmão, nesse texto, ela é maravilhosa. Porque ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quem é esse ambos que ele está falando aqui, irmãos? Ele está voltando lá para os judeus que tinham nós como desprezíveis. E veja como o evangelho é maravilhoso. Que antes um judeu, ele iria olhar para um gentil com desprezo. Antes um gentil, ou seja, alguém que não é judeu, ia olhar para o judeu e ia dizer, esse pessoal é tudo maluco, tem uns costumes doidos aí, viu uma vida completamente atordoada, uma vida alienada, a vida deles é completamente diferente. Ele diz, não, agora eles vão estar juntos. Porque o evangelho não apenas nos aproxima de Deus, irmãos, mas nos aproxima dos nossos semelhantes. O evangelho faz com que eu e você, a gente não consiga apenas ver a beleza de Deus na sua glória, mas a gente consiga também olhar para as outras pessoas e enxergar valor nas suas vidas, e a gente poder amá-las. E a gente poder amar pessoas até mesmo que a gente não conhece. E obviamente quanto mais a gente conhecê-las, a gente vai poder amar mais. Não porque elas não tenham defeito, mas porque você está olhando para as pessoas através da cruz de Cristo Jesus. Você está vendo que o que Deus fez por você em Cristo foi maravilhoso, mas Ele não fez apenas por você, Ele fez por outras pessoas também. Isso vai unir você a todas elas. Veja, agora você pode ter paz, porque Ele diz, tendo sido derribada a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele diz, de fato, existia uma inimizade. Ele diz, Ele aboliu, Jesus, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vejam, irmãos, isso é muito importante da gente entender, porque existem dois tipos de pessoas, duas formas da gente olhar a Bíblia de modo errado para o Antigo Testamento. Uma é a gente desprezar tudo que está lá, porque é Antigo Testamento, porque já passou. E a outra é a gente querer aplicar tudo que está lá na nossa vida, a gente querer praticar todas as mesmas práticas que tinham lá no Antigo Testamento. A Bíblia não foi escrita para a gente entender dessa forma. E o apóstolo Paulo aqui está dando um entendimento aqui correto disso. Sabe, porque, e de fato, existia o povo de Deus na antiga aliança, a igreja do Senhor estava reservada a apenas um povo, e tinha que ser aquela cultura, e tinha que ser daquele jeito. Era para que Cristo viesse.
Imagina só, irmãos, vocês lembram que em Gênesis, quando os filhos de Deus, ou seja, a família da aliança, a família do povo de Deus, eles começaram a querer se casar com as filhas dos homens, ou seja, com as filhas dos ímpios. Ou seja, o pessoal crente queria se unir aos não crentes. E o que foi que Deus fez como castigo para isso? Ele destruiu o mundo todo. Por que foi que ele destruiu o mundo todo? Ele diz, porque o pecado vai se multiplicar. É a mesma coisa que Deus fala na Torre de Babel. Quando a Torre de Babel é construída, irmãos, os homens estão unidos para desobedecer a Deus. E aí Deus diz, eu vou espalhar os homens aqui. Eu não quero que eles fiquem juntos. Eu vou pegar apenas um homem, que é Abraão, e através desse homem, eu vou deixar uma família vivendo ali separada. Eles vivendo de uma forma específica, com muitas regras, muitos mandamentos, para que eles não se desviem, para que mesmo se eles se desviem, ainda assim vai ficar preservado aquele conhecimento necessário para que quando o Messias viesse, quando Cristo viesse a esse mundo, eles pudessem ouvir a mensagem do Evangelho e pudessem entender de alguma forma. Por exemplo, irmãos, Jesus ele chega no Novo Testamento dizendo bem assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se Jesus ele chegasse em qualquer outro lugar do mundo e falasse essas palavras, não ia fazer sentido algum. Ninguém sabia o que era o arrependimento que ele estava falando e qual era o reino de Deus que ele estava falando. O povo judeu ele foi separado, irmãos, de um modo especial, onde o pecado era tratado até de uma forma muito bruta, fisicamente falando. Né? Muitos pecados eram punidos com a morte no Antigo Testamento, porque Deus estava querendo que esse povo vivesse de um modo santo, para que ele conseguisse se preservar até a vinda do Messias. Mas depois que Jesus ele veio, irmãos, as leis que tratavam a respeito de cerimônias e costumes judaicos apenas, elas não precisam mais ser cumpridas, porque agora Cristo, ele não veio para simplesmente fazer com que todo mundo se tornasse judeu, mas ele veio para que tanto os judeus, quanto aqueles que não são judeus, eles fossem unidos não aos costumes judaicos, não ao que eles tivessem em comum, não às tradições dos anciãos judaicos, mas o que eles tivessem em comum fosse Cristo Jesus, fosse o próprio Deus, porque Ele é o que vai reunir todas as coisas, Ele é o que vai trazer paz, ou seja, Ele é que vai trazer integridade a tudo, e por isso que muitos mandamentos não são mais necessários, os mandamentos que falavam a respeito das cerimônias, irmãos, dos sacrifícios, os mandamentos que faziam com que os judeus não tivessem contato com outros povos, o judeu ele não podia entrar na casa de uma pessoa que não fosse judia, né? Tanto é que Pedro não queria entrar na casa de Cornélio quando ele foi evangelizar ali, que Deus tinha mandado. Os judeus ele tinha que, 3 vezes no ano, pelo menos, ele tinha que estar em Jerusalém, ou seja, ele era impedido de se programar para fazer viagens para outros países. Ou seja, Deus ele criou eles quase que como de fato numa bolha ali, para que eles pudessem aguardar o Messias. Mas agora que o Messias veio, irmãos, eles não precisam mais viver naquela bolha. Eles agora têm maturidade para poder proclamar o Evangelho para as outras nações. Veja, ele é a nossa paz de ambos, fez um, derrubando essa parede da separação que estava no meio, uma inimizade. Deus, de fato, ele tinha dito, olha, eu vou colocar uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Deus tinha falado isso em Gênesis capítulo 3. Ele fez separação realmente entre o seu povo e os outros povos. E essa separação ainda continua, irmãos. Essa separação ainda continua, essa inimizade ainda continua. Mas não agora entre os judeus e os gentios. Mas não o seu povo de todas as nações. Ele deve viver de um modo santo. E o seu relacionamento com os ímpios deve ser para trazê-los para o reino de Deus. Deve ser para fazer com que eles possam entender a verdade do Evangelho que nos alcançou, irmãos. Ele diz então que ele vai fazer paz entre esses dois povos. Ele diz no versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja, se na cruz, irmãos, Jesus ele derramou o seu sangue por alguém que é diferente de mim, completamente diferente de mim, uma cultura completamente diferente da minha, como é que eu vou poder dizer que aquela pessoa, eu não vou aceitá-la, eu não estou disposto a conviver com ela, mesmo ela sendo tão diferente de mim? É por isso que é inaceitável, irmãos, que na igreja a gente não saiba conviver com pessoas diferentes da gente, que tem uma cultura diferente da gente, que tem pensamento diferente dos nossos, porque mais diferente do que um judeu e um gentil, irmãos, uma cultura que Deus realmente tinha feito para ser diferente de todas as outras, mais diferença do que isso não existe. E Deus diz, meu filho morreu na cruz para acabar até mesmo com essas diferenças que eu criei. Quanto mais, irmãos, as diferenças que nós mesmos criamos, como é que elas podem ser maior do que o sangue de Cristo, do amor que nós devemos sentir uns pelos outros? Muitas vezes, irmãos, nós iremos nos magoar,
Nós iremos falar coisas que talvez serão mal interpretadas pelos outros, ou até mesmo a gente vai falar errado mesmo e as pessoas vão ficar chateadas com aquilo. A gente vai fazer alguma coisa que um irmão ele pode não gostar. Mas a gente deve sempre lembrar que o que nos mantém juntos, unidos, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E que nada é maior, nada é mais poderoso do que isso. E que todo pecado ele pode ser tratado, toda inimizade pode ser desfeita, para que a gente possa andar como um só na direção do Senhor Deus. E ele diz então no versículo 17, irmãos, caminhando para o final. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele diz, não importa se era judeu, se era gentil, todos precisavam que o sangue de Cristo fosse derramado por eles. Tanto quem estava longe, os gentios, quanto os judeus que estavam perto. Ele diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja, é o mesmo Pai, é o mesmo Espírito e é o mesmo Jesus que morreu na cruz. O que nos une, irmãos, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como nós vimos no capítulo 1, Deus Pai nos elegendo, Deus o Filho morrendo para pagar pelos nossos pecados e Deus o Espírito Santo habitando em nós para nos conduzir à eternidade. Ele diz, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Ele diz, agora a gente vai estar junto, irmãos, caminhando juntos. Ele diz, e tem um fundamento muito específico para a gente caminhar junto. Ele diz, os apóstolos e os profetas. Ou seja, ele está falando a respeito da palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Ele está dizendo que esse é o fundamento da igreja do Senhor. Veja, interessante porque o fundamento, irmãos, o nome já está dizendo, o fundamento ele é colocado como a parte inicial para que a construção seja realizada. O próprio apóstolo Paulo diz, eu não vou lançar novo fundamento. O fundamento, quando ele é estabelecido, irmãos, você não vai querer arrancar aquele fundamento e colocar outro, ou você não vai querer também complementar aquele fundamento. Irmão, você vai construir em cima do fundamento. Se você precisar complementar aquele fundamento, é porque aquele fundamento ali, ele estava ruim, estava errado ou estava insuficiente. E a Bíblia, irmãos, ela não é errada, não é ruim nem insuficiente. Então o fundamento que os profetas e os apóstolos deixaram é perfeito, irmãos. E a igreja deve ser construída em cima disso. A gente não precisa de nada além do que o que já foi colocado na palavra de Deus, irmãos, para que a gente viva em união. Pelo contrário, quando eu e você a gente quiser colocar mais coisas, a gente quiser colocar os nossos próprios interesses, a nossa própria forma de pensar, de agir, de querer, de desejar, é isso que a gente vai começar a criar divisões na igreja. Mas quando a gente estiver disposto, irmãos, a respeitar a diferença uns dos outros e a gente viver tendo a Bíblia, a palavra de Deus como fundamento de toda a nossa vida, então a gente vai conseguir caminhar junto para sempre. Ele diz então, irmãos, que nós somos edificados, Cristo é a pedra angular nesse fundamento, ou seja, não tem como você achar que a Bíblia pode ser interpretada de outra forma, senão como tendo Cristo no centro. Ele diz, e todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, a igreja ela vai ter crescimento verdadeiro, irmãos. O crescimento vai ser saudável, o crescimento vai ser genuíno e vai ser para a glória de Deus, quando a palavra de Deus for o fundamento. E Cristo, ele estiver sendo visto como o centro dessa palavra. Fora disso, irmãos, vai ser apenas uma ilusão. Fora disso, vai ser apenas um grupo de pessoas que tem alguma coisa em comum. Mas não é o sangue de Cristo que está nos unindo. Quando o sangue de Cristo estiver nos unindo, irmãos, o fundamento da nossa vida, da nossa comunhão, vai ser a palavra de Deus, tendo Cristo como nossa pedra angular no santuário do Senhor. Santuário dedicado ao Senhor, que é a mesma palavra aqui, para falar a respeito de santuário dedicado ao Senhor, era o local do santo dos santos, que ninguém podia entrar. Apenas o sumo sacerdote uma vez no ano, mas agora todos nós, irmãos, podemos viver na presença do nosso Deus. Ele diz, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Perceba que a igreja ela não é perfeita, irmãos. Ela vai estar sempre melhorando, vai estar sempre sendo edificada por Deus para a habitação do Espírito, de Deus no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está habitando em nós, irmãos, nos preparando para o momento em que nós estaremos plena e perfeitamente na presença de Deus. E a igreja é o meio, é a ferramenta, é o instrumento, é o local onde Deus vai fazer com que isso aconteça. Não é individualmente, irmãos. Veja que nós lemos na leitura contínua das Escrituras que o mandamento
Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. A gente não ama o próximo, irmãos, quando a gente principalmente não ama os mais próximos que Deus colocou na nossa vida, que são os irmãos da igreja, quando a gente prefere adorar a Deus individualmente apenas, quando a gente se distancia dos nossos irmãos. Mas a gente vai cumprir o mandamento de Deus, irmãos. Para cumprir o mandamento de Deus, para cumprir os mandamentos de Deus, irmãos, é necessário que a gente esteja vivendo junto com os irmãos na igreja, para que a gente possa juntos caminhar, para que a gente possa juntos corrigirmos as falhas um dos outros, e a gente possa estar sendo edificado por Deus. Porque Deus, ele não tem uma promessa, irmãos, específica para indivíduo algum. Deus, ele não vai salvar indivíduos nesse mundo separados, mas ele tem apenas uma noiva, que é a sua igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos.